Olá pessoal, estamos novamente aqui na aula número 2 da disciplina de Eletrônica Industrial do curso Técnico em Automação. Bem, eu sou Lidiane Miranda. Hoje nós vamos falar de sistemas trifásicos e potências do sistema trifásico. Bem, a energia elétrica é importante e indispensável para o cotidiano nosso e para o conforto da nossa vida diária. Bem, o sistema trifásico é importante em todas as etapas, desde a geração, da transmissão e distribuição de energia elétrica. Bem, as primeiras linhas de transmissão surgiram no final do século XIX. Bem, foram importantes na época para abastecer pequenas indústrias ou fábricas e também para iluminação pública. O sistema trifásico se fortaleceu principalmente na transmissão de energia elétrica, já que utilizava-se na época tensão contínua e na época a tecnologia não era viável converter essa tensão contínua em tensão alternada. Por isso se utilizou a tensão alternada. Se gerou tensão alternada nas turbinas, no movimento dos geradores, se induziu tensão alternada e se utilizou porque era inviável utilizar tensão contínua na época devido à falta de tecnologia. Bem, para a realização da transmissão era necessário alta tensão e para levar a tensão era utilizado o transformador, outro dispositivo elétrico que só utiliza tensão alternada. Bem, o transformador tem entrada, que nós chamamos de primário, e saída, que nós chamamos de secundário. Ele tem a função de elevar ou abaixar tensão. No primário entra um valor de tensão e na saída sai um valor de tensão elevado ou abaixado, conforme a necessidade daquela tensão. Bem, aí se deu a utilização da tensão alternada, já que se utilizava os transformadores necessitavam de tensão alternada e foi surgindo naquela época motores geradores de tensão alternada, o que propagou-se então a utilização de tensão alternada. Bem, a tensão alternada é aquela que chega em nossas tomadas, nós utilizamos nos nossos eletroportáteis, em todos os eletrodomésticos que nós utilizamos em nossas casas, nós temos a tensão alternada como alimentação. Bem, alguns vídeos estão aqui nesse slide que vocês podem acompanhar sobre a geração de energia elétrica em nosso país. 80% utilizado de geração hidráulica, a partir da água, dos rios, dos reservatórios, são utilizados para gerar energia elétrica. Esses vídeos aprofundam como é a geração de energia elétrica e vocês podem utilizar com complemento nos estudos de vocês. Bem, a gente vai falar um pouco da geração monofásica. Mono é uma fase, a gente tem aqui o gerador. Esse círculo aqui que vocês podem observar, a parte externa, nessa forma de círculo, é a armadura, é a parte que é estática, é a parte parada, e a parte interna vocês podem observar que é a parte girante, que é o rotor. Vocês podem observar que tem A mais e A menos. A mais e A menos A mais é a entrada do terminal e A menos é a saída do terminal. É como se fossem os polos do meu gerador. Então, se eu tenho apenas A mais e A menos, eu tenho apenas uma fase. Quando a parte girante, que é energia cinética, energia mecânica, movimenta a parte girante dentro da parte estacionária, que é formada de várias espiras, induz um campo magnético, já que a parte girante, o rotor, ele é um eletroímã. Com o movimento, induz um campo magnético variado no tempo. Esse campo magnético produz uma FEM, uma força eletromotriz induzida, que é a tensão alternada. É a mesma tensão que chega até as nossas residências. Porém, essa tensão que esse slide está mostrando aqui agora é um circuito monofásico. Então, a gente tem uma fase apenas. E outra coisa que vale ressaltar que a tensão induzida é diretamente proporcional ao campo magnético que a induziu, que aqui está representado por B. Bem, aqui a gente tem a simbologia para uma fase
Esse tio a gente pode visualizar em alguns motores, alguns transformadores, é a simbologia de monofásico, ou também essa letra grega Φ, cortada, que é a simbologia de fase. 3 fases, também é a simbologia de circuito, de um dispositivo com equipamento alternado. No circuito aqui abaixo, vocês podem visualizar que tem um circuito monofásico, fase e neutro, e no circuito ao lado a gente tem aqui um triângulo onde nós temos as 3 fases, fase A, fase B e fase C, que é um circuito trifásico. Bem, as vantagens do sistema trifásico, enquanto o sistema monofásico a gente tem uma potência, a potência do sistema trifásico é 3 vezes mais. Então, em um espaço que a gente tem um sistema trifásico, poderia ter um sistema monofásico, a gente é mais econômico no espaço, e também ele possui 3 vezes mais potência, maior rendimento. A questão também do fator de potência, que nós vamos ver um pouco mais à frente, e também a questão de sobrecarga desse sistema trifásico é bem maior em comparação com o sistema monofásico. Bem, as maneiras de distribuição de energia. A concessionária nos vende energia elétrica. Em nossos casos, a gente recebe um sistema monofásico ou bifásico. Vocês podem conferir lá na conta de energia. Já a indústria, muitas das vezes recebe um sistema trifásico. Para ela, que utiliza motores trifásicos, utiliza alta tensão, é vantagem utilizar o sistema trifásico. Bem, aqui a gente tem um esquema no circuito trifásico. Aqui você pode observar que os polos, a gente tem 6 polos, então a gente tem 3 terminais, a entrada terminal é positiva e a saída negativa, e logo a gente tem a parte girante. Ao movimento da parte girante, que é o rotor, ele gira entre as espiras e induz esse campo magnético, que vai gerar uma tensão induzida. Porém, vai gerar agora 3 fases, fase A, fase B e fase C. Essas fases, vocês podem observar, ela tem a mesma amplitude, tanto no semiciclo positivo e no negativo, e elas têm que estarem defasadas uma da outra 120 graus. Isso que forma um sistema trifásico equilibrado, tá? E é um sistema trifásico que tem 3 vezes mais potência que um sistema monofásico. Bem, um sistema trifásico equilibrado, ele possui a mesma frequência, a mesma amplitude no semiciclo positivo e negativo, a mesma defasagem angular entre as fases. Vocês viram isso nas práticas de eletrônica básica, no osciloscópio, a forma de onda da tensão alternada. E o outro fator que determina que o circuito está equilibrado é a impedância. A impedância nada mais é tudo que impede a passagem da corrente. Antes nós vimos anteriormente que a resistência elétrica impedia a passagem da corrente. Eram circuitos resistivos, ou seja, tinha apenas resistores. Agora, usando a impedância como um limitador à passagem da corrente, a gente vai considerar outros dispositivos dentro dessa impedância, que é a indutância, que forma a reatância indutiva, e o capacitor, que forma a reatância capacitiva. Esses elementos também, junto com a resistência, impedem a passagem da corrente, limitando a passagem da corrente, também nós chamamos de impedância. Então, para o sistema trifásico estar equilibrado também, basta que as impedâncias das fases sejam idênticas. E também a potência, logo que a grandeza da potência também terá o mesmo valor. Bem, aqui a gente tem um esquema do sistema trifásico, a forma de onda das fases, e também no plano, no plano a gente também tem aqui esquemas do sistema trifásico defasado as fases de 120 graus. Bem, o sistema desequilibrado é aquele as fases não possuem a mesma frequência, possuem impedâncias de valores diferentes, e as fases também não têm a mesma amplitude. Consequentemente, a potência dessas fases também terão valores diferentes. Esse é um circuito desequilibrado.
Bem, agora a gente vai falar um pouco das ligações. Bem, o transformador tem entrada e saída para alimentar um outro transformador ou um motor. Tem algumas ligações, exclusivamente as ligações que são a estrela e triângulo. Bem, a ligação estrela é representada, vocês podem visualizar no slide aqui ao fundo, pela letra Y, porque ele tem formato dessa letra Y, e a ligação triângulo tem no formato de triângulo. Bem, elas são utilizadas no sistema trifásico, precisam de 3 fases para fazer o fechamento tanto do transformador ou dos motores. Aqui nos slides vocês podem observar que as fases são denominadas em A, B e C, mas essa nomenclatura pode se mudar. Isso não é um critério de escolha determinado, pode se mudar. Agora, a ligação estrela é o Y que representa, e no nosso alfabeto a gente tem o Y como I, né? Então aqui a gente vai sempre saber, na ligação estrela, a corrente que é representada pela letra I, nos terminais, a gente pode observar aqui nos slides, a saída da ligação estrela é o terminal. Próximo ao fechamento com o neutro, a gente chama de bobina ou fase, é a corrente de fase e também está a tensão de fase. Então, na ligação estrela, a corrente de fase e a corrente de linha têm o mesmo valor. Já a tensão que está no terminal é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Ou seja, a tensão de linha é maior que a tensão de fase. Mas esse maior é o valor da raiz de 3. A raiz de 3 equivale a 1,73. Vamos citar um exemplo. Se a tensão de fase equivale a 1 volt, a tensão de linha equivale a 1 volt vezes 1,73, porque a raiz quadrada de 3 é 1,73, ou seja, a tensão de linha equivale a 1,73 volts. Essas definições são fáceis de a gente gravar a ligação estrela, já que a ligação estrela, as correntes de linha e de fase são idênticas, e a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase, ou seja, maior. Já a ligação delta ou triângulo é a ligação que nós temos 3 fases. Falta citar, que eu não citei anteriormente, que a ligação estrela a gente possui um neutro. Já a ligação delta a gente não tem neutro. São 3 fases. Na saída são os terminais, que são a tensão e a corrente de linha. Nas bobinas a gente tem a tensão e a corrente de fase. Também tem a impedância. Já a ligação delta estrela, ligação delta triângulo, a gente tem a tensão de linha e a tensão de fase no mesmo valor. A corrente de linha que é maior que a corrente de fase, ou seja, a corrente de linha equivale a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Bem, essas descrições de tensão de linha, corrente de linha são valores de tensão e corrente que são nos terminais. Já a tensão de fase e corrente de fase são a tensão e a corrente que estão na bobina, nas impedâncias das ligações, tanto estrela como triângulo. Bem, esses valores de tensão e corrente são valores eficazes. Os valores RMS, Volt-Meter Square, os mesmos valores de tensão e corrente que chegam nas tomadas das nossas residências, tá? São valores eficazes. Bem, agora a gente vai falar de potência elétrica. Bem, potência é o quanto de energia que você gasta para realizar um trabalho em um determinado tempo. Então, a definição de potência é o trabalho que você realiza num determinado tempo. Bem, nos circuitos resistivos que nós vimos anteriormente, ou seja, só tinha resistores, para calcular a potência a gente usava simplesmente essa fórmula que está aqui ao fundo, que P é igual a V vezes I. A unidade é watts. Ou se nós substituíssemos a corrente usando a lei de Ohm, a gente poderia encontrar que P também é igual a V ao quadrado sobre R, também a unidade é watts. Ou também que P é igual
Aí E ao quadrado vezes R, substituindo. Também a unidade é watts. Essa é uma potência instantânea. Agora nós vamos ver as potências trifásicas, que também é o trabalho realizado num determinado tempo. Só que nós vamos considerar a questão angular como uma variável para calcular a potência. Bem, nós temos a potência ativa, também conhecida como potência útil ou potência real. É aquela potência que realiza o trabalho, que nós conseguimos ver os efeitos, que é o efeito luminoso, o efeito térmico, o efeito que traz algum movimento. Essa é a potência ativa. A potência ativa é representada pela letra P. A fórmula é P é igual a V vezes I, tensão vezes corrente, cosseno de θ. Então, a gente vai levar em consideração agora a parte angular. A unidade da potência ativa é watts. Bem, agora nós vamos falar um pouco da potência reativa. A potência reativa já está presente nas cargas que nós temos campos magnéticos, como motores, equipamentos. Então, a letra que representa a potência reativa é o Q. Q é igual a V vezes I, tensão vezes corrente, vezes seno de θ. A unidade é volts ampere reativo. E agora nós vamos ver a potência aparente, que é a resultante da soma da potência reativa e da potência ativa. Já a potência aparente, no caso, é representada pela letra S, e para calcular, S é igual a V vezes I, tensão vezes corrente. Só que nós não podemos somar a potência ativa mais a reativa. Como ela é uma resultante, formando uma hipotenusa que nos lembra lá na matemática, nós temos que levar em consideração que S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Assim a gente consegue somar as potências de forma vetorial ou fasorial para encontrar a potência aparente, que no caso é a minha hipotenusa aqui para essa ilustração. Aqui a gente tem uma cerveja, um copo de cerveja como ilustração ao fundo, onde a parte líquida é a potência ativa, aquela que realiza o trabalho, e a parte da espuma é a potência reativa. E juntando a espuma e a parte líquida, a gente tem a cerveja, que é a potência aparente. Essa é a potência que a gente utiliza no sistema trifásico. Lembrando que toda vez que a gente for fazer cálculos utilizando o sistema trifásico, a gente vai sempre considerar nas fórmulas a raiz de 3. Se é 3 fases que a gente está calculando a potência, tem que se levar em consideração a raiz de 3. A raiz de 3 para identificar que são 3 fases que a gente vai estar utilizando. Bem, o fator de potência é a razão entre a potência que realiza o trabalho, ativa, sobre a potência aparente. P sobre S é uma grandeza que não tem unidade, é dimensional. Ou também cosseno de θ. Ou seja, o cosseno de θ é já da soma fasorial entre P e Q. Bem, a ANEEL, a agência que controla a energia elétrica no nosso país, determina que no mínimo o fator de potência seja 0,92. Para não trazer danos à rede elétrica, como um sobreaquecimento dos condutores, uma corrente alta, que impede o abastecimento de energia. As empresas, quando utilizam a potência, a tensão e a corrente, causando um fator de potência mais baixo que 0,92, causa danos irreversíveis à demanda de energia, dá uma sobrecarga de energia nas redes da concessionária, como, por exemplo, perdas de energia, circuitos de distribuição são penalizados porque os condutores há um sobreaquecimento devido às altas correntes e os equipamentos chegam a queimar e também causando falta de energia. Quando a concessionária tem que repor um baixo fator de potência, ela deixa de abastecer outros pontos de demanda de energia. Bem, as vantagens de corrigir o fator de potência. Como se corrige esse fator de potência? É um banco de capacitores em paralelo,
traz as vantagens, melhoria no fornecimento de tensão, no valor da corrente e vida útil para os equipamentos. Bem, essa aula foi um pouco longa, que nós falamos sobre sistemas trifásicos e potências trifásicas. Peço que vocês olhem as atividades na plataforma e por hoje é só. Até a próxima aula.